Agora vamos falar sobre passagem de mensagem. Sistema de mensagem, então os processos se comunicam entre si sem lançar mão de variáveis compartilhadas. Então a ideia, a facilidade de passagem de mensagem oferece duas operações. Então eu envio a mensagem em um tamanho fixo, né, ou variável, esse tamanho, e tenho o receive, então tem o send e o receive. Se P e Q quiserem se comunicar, eles precisam estabelecer um link de comunicação entre eles, trocar as mensagens por meio de send e receive. A implementação do link de comunicação pode ser físico ou lógico. Físico como? Por memória compartilhada, um barramento de hardware, algo assim. E lógico, através de propriedades lógicas. Mas como os links são estabelecidos? Um link pode estar associado a mais de dois processos? Quantos links pode haver entre cada par de processos em comunicação? Qual que seria essa capacidade desse link? E o tamanho da mensagem que o link pode acomodar é fixo ou variável? E um link é unidirecional, vai numa direção só, ou ele é bidirecional, recebe e envia? Então, na comunicação direta, os processos devem nomear um ao outro explicitamente. Então, eu vou dar um send P e a mensagem. Então, eu vou enviar uma mensagem ao processo P. E o receive, então, receive Q. Mensagem, então, recebe uma mensagem do processo Q. As propriedades do link de comunicação, então, os links são estabelecidos automaticamente. Um link é associado a exatamente um par de processos de comunicação. Entre cada par existe exatamente um link. Então, o link pode ser unidirecional, mas normalmente é bidirecional. Então, as mensagens, isso na comunicação direta. Na indireta, as mensagens são direcionadas e recebidas em uma caixa de correio, né, normalmente chamada como mailbox, também conhecida como portas, também depende do processo que você for trabalhar. Cada caixa de correio tem uma ID, né, uma identificação exclusiva. Os processos só podem se comunicar se compartilharem uma mesma caixa de correio. As propriedades desse link de comunicação seria o quê? O link é estabelecido somente se os processos compartilharem a mesma caixa de correio, né? Então uma caixa de correio em comum. O link pode estar associado a muitos processos e cada par de processo pode compartilhar vários links de comunicação. O link pode ser uni ou bidirecional. Então nota que tem uma diferença entre a comunicação direta e indireta. Na indireta ainda, as operações que podem ser, eu posso criar uma nova caixa de correio, enviar e receber mensagens por meio de uma caixa de correio, e eu posso destruir uma caixa de correio, vulgo excluir, remover, alguma coisa nesse sentido. A gente aqui também tem primitivas, né? Então são comandos primitivos para a gente poder enviar. Então send a mensagem, então envia a mensagem para a caixa de correio A. Receive a mensagem, então recebe uma mensagem da caixa de correio A. Compartilhamento então dessa caixa de correio. P1, P2 e P3, três processos compartilham a caixa de correio A. P1 envia e P2 e P3 recebem. Quem é que recebe essa mensagem? Porque tem P2 e P3 e foi uma mensagem só. No caso, a gente tem algumas soluções. A gente tem a solução que permite que um link seja associado a no máximo dois processos. Então, P1 enviaria somente a P2 ou para P3. Outra solução é permitir que somente um processo de cada vez execute a operação de recepção. Então, tem o P2 e o P3, só que só um de cada vez vai poder receber. O outro permite que o sistema selecione arbitrariamente o receptor. Então, quem vai escolher seria o sistema operacional. E no outro tópico, a gente teria permitir que o sistema selecione arbitrariamente o receptor e o emissor é notificado de quem é que acabou recebendo esse pacote, essa mensagem. E como é que faz o sincronismo disso daí? A passagem de mensagem pode ser com bloqueio ou sem bloqueio. Então, com bloqueio, ele é considerado síncrono. Então, o envio com bloqueio deixa o emissor bloqueado até que a mensagem seja recebida. E na recepção com bloqueio, deixa o receptor bloqueado até que uma mensagem esteja disponível. Não bloqueio é considerado assíncrono. Então, o envio sem bloqueio faz com que o emissor envie a mensagem e continue, não fique esperando nenhuma resposta. No caso do recepção sem bloqueio, faz com que o receptor receba uma mensagem válida ou nulo. Então, não necessariamente ele precisa estar esperando uma mensagem ali.
Com isso, existem as filas, né, no caso nosso buffer, as filas de mensagens conectadas ao link. Então, implementados de 3 maneiras. A gente tem a capacidade 0, tem a capacidade limitada e ilimitada. Então, a capacidade 0, 0 mensagens, né? Então, no caso do 0, o emissor deve esperar pelo receptor. Então, não tem mensagem nenhuma, né? Que é o tal do, esse nome aqui, esse título é em francês, né? Que a tradução seria encontro. Então, os dois precisam se encontrar para esperar, o emissor espera pelo receptor para poder mandar mensagem. A capacidade limitada é o tamanho finito de N mensagens. Então, o emissor deve esperar se o link estiver cheio, né? Então, ele fica lá analisando isso daí. No caso da ilimitada, o tamanho infinito, e com isso o emissor nunca vai esperar, vai ficar sempre mandando informação lá. Aqui, para você ter uma ideia, né, da solução de passagem de mensagem com buffer vinculado, então a gente tem aqui, né, a criação do canal para enviar e para receber. Aqui a nossa fila, né? Então criou-se um vetor mesmo, uma fila, e adiciona elemento naquela fila, né? Ele vai lá e retira daquela fila, é assim que ele vai estar fazendo isso daí. No caso do buffer vinculado, então a gente tem a solução através da mailbox aqui. Então eu envio, né? Aqui ele criou, só mandou um dado, né, na mensagem e enviou na mailbox. Então esse daí seria o produtor, quem está gerando aquela informação. O consumidor que vai retirar de lá, né, então o canal é o mesmo na mailbox e ele vai dar um receive. Então ele vai receber aquela informação de lá, né? Para a gente exemplificar essa história dessa troca de mensagens, essa passagem de mensagem, esse programinha simula, né, então, a ideia da troca de mensagem. Então, aqui, o que ele vai fazer? Eu vou simular aqui 5 mensagens sendo enviadas de um processo para o outro. Então, ele vai iniciar, criou as mensagens e está encaminhando de um processo para o outro. Isso daqui eu não estou usando memória compartilhada e não estou usando buffer, mailbox, nada disso daí. É diretamente de um para o outro. No caso da memória compartilhada, essa daqui, então eu vou pegar o processo 1, né, vou mandar novamente 5 mensagens. Processo 1 vai enviar, e ele está enviando aqui para mailbox, aquela caixa que seria compartilhada. Então ele colocou todas no buffer, as mensagens foram enviadas. Esse caso aqui ele não está recebendo confirmação, não está recebendo nada, ele só mandou para mailbox. Agora eu vou pegar o processo 2 e o processo 3, né, ou 4 também. Tenho 3 processos aqui para receber essas mensagens. Aí foi colocado para receber e está sendo retirada lá da caixa, da mailbox, da caixa de mensagens ali. Como é que ele fez? Quem é que ele escolheu? Tudo vai depender daquelas soluções que a gente propôs. Pode ser aleatório, pode ser o algoritmo, depende do que foi colocado para ser consumido. Esse projeto foi um projeto executado na disciplina de sistemas operacionais que eu ministrava na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Rio Paranaíba, pelos alunos Alisson Lima, Paula, Jonathan e a Samela. Aqui é para exemplificar a passagem de mensagem no Windows XP. Como é que ele fazia? Aqui a gente tem um servidor, né? Aqui o cliente. Então é feita uma requisição através de conexão por porta, né? Então é feito aqui. O cliente se comunica através de uma porta, o servidor tem outra porta para comunicar. E no caso ele faz uma troca, né, de objetos aqui, uma seção compartilhada, que é menor ou até, né, 256 bytes. Essa comunicação tem alguns problemas. Por exemplo, mensagens são enviadas, né, para uma máquina ou de uma máquina conectada à rede. Assim, essas mensagens podem se perder ao longo da transmissão. Mensagem, é criada uma mensagem especial, né, chamada ACK, que é um procedimento que ele envia para quem recebeu, envia para quem mandou uma confirmação. Então, se ele não recebeu essa confirmação, quer dizer que algum problema deu, então ele vai enviar novamente. A mensagem recebida corretamente, né, porém, pode ser o quê? A confirmação se perdeu. Então, isso daí pode dar problema também, e aí o cara que vai pegar e transmitir, ele manda novamente essa identificação, né? Isso tudo a gente vai acabar verificando lá em redes de computadores, que a gente trabalha muito melhor esses pontos. Porém, o sistema operacional interage com essa passagem também. Além disso, o desempenho.
copiar mensagem de um processo para o outro é mais lento do que operações de semáforo com semáforos e monitores, né? Outro ponto também seria a autenticação. Como é que a gente vai garantir segurança de quem está conversando com quem, se essas mensagens estão criptografadas ou não? Então isso daí acaba impedindo ou dificultando um pouco essa passagem de mensagem. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, de um exemplo de produtor-consumidor, através dessa ideia de mensagem, então eu tenho aqui 100 espaços no buffer, né, crio nesse ponto o produtor, mesma ideia lá, aí eu venho aqui, produzo um item, né, e espero uma mensagem de uma mensagem vazia. Aí ele vai lá, monta a mensagem para enviar e envia para o consumidor, né? Então ele vai lá, ele fica esperando o consumidor falar com ele. No caso do consumidor, ele vem aqui, ó, ele envia N mensagens, né, vazias lá. Então ele cria um monte de mensagem falando, ó, tá vazio, então ele manda um monte. Enquanto for verdadeiro isso daqui, então o receive aqui pega a mensagem contendo o item, extrai a mensagem do item e envia a mensagem vazia como resposta, né, para o produtor. E aí faz alguma coisa com o item, consome o item. Então, a hora que ele consome, ele manda para cá, né? Então, antes dele começar a consumir, ele já disparou um monte de mensagem para o produtor, falando assim, ó, pode produzir, eu estou sem nada para consumir aqui. Aí ele começa, né, nesse ponto aqui, para entrar no laço, o produtor já recebeu essa mensagem e vai começar a produzir. No caso aqui da mensagem, a hora que ele chegar para consumir, ele já tem informação lá no buffer. Outro esquema também de comunicação entre processos é através de socket, né? Aqui a gente já está falando de comunicação entre máquinas diferentes, processos estão em máquinas diferentes. Em redes a gente vai trabalhar bastante essa ideia de socket, de comunicação ali. Tem até uma implementação que a gente faz na disciplina. Para se ter uma ideia, a gente tem aqui a parte do servidor, né, que ele vai trabalhar o socket, tem uma porta determinada, quem que escreve, como é que lê, e aqui a parte do cliente. Então eu tenho um processo cliente que envia para um processo servidor através de um determinado IP, né, na rede, uma porta e assim por diante. Outros processos também que a gente pode ter, mecanismo de comunicação entre processos, seria RPC, né, que a gente faz rotinas que permitem comunicação entre processos de máquinas diferentes, são chamadas remotas. A gente também tem um MPI. MPI é para fazer comunicação quando a gente está trabalhando sistemas paralelos, então eu tenho máquinas fisicamente separadas ali e os processos estão em máquinas diferentes e eles precisam mandar informação entre um e outro. Outra coisa que a gente tem é o RMI Java, né, que ele faz o quê? Permite que objetos ativos em uma máquina virtual Java interajam com outros objetos também ativos em outras máquinas virtuais Javas, independente da localização dessa máquina. Então eu tenho uma JVM rodando na máquina 1, outra na máquina 2 e eles conseguem se comunicar. Outro ponto também, comunicação de processo, seria o Web Service, que já é a ideia de permitir serviços sejam compartilhados através da web. Outro mais ainda, para fazer comunicação de processo também, né, sistemas Unix usam um tal de pipe, que aí cria uma fila de processos, é aquela barrinha que normalmente aparece no Linux lá, quando você está digitando. Então a saída de um processo é a entrada de outro. Então aqui gerou-se esse PS, essa saída do que tiver aqui, ele manda para esse programa aqui, esse grep, então ele é como se fosse um filtro e ele vai procurar por esse nome lá dentro. Então existe enquanto o processo existir. O outro é o named pipe, então é uma extensão desse pipe, que é como se fosse um cano, ele continua existindo depois que o processo terminar, e ele é feito ou ele é criado através de uma chamada de sistema, então é um pouco diferente lá, mas todos eles servem para fazer a comunicação entre processos. Observem que pode ser na mesma máquina, máquinas diferentes, então a gente tem como comunicar processos independente da situação física onde ele se encontra.